Olá, sejam bem-vindos ao programa Estética Sem Crise. Eu sou Débora Leite, sou fisioterapeuta dermatofuncional e empreendedora no mercado de estética há 10 anos. E hoje vamos conversar um pouco sobre como fazer uma avaliação de sucesso para depilação a laser. Como conseguir, avaliar perfeitamente o seu cliente e também fechar o negócio, né? Então, todo o passo a passo do que você precisa observar desde que o seu cliente entrou na sua clínica, né? Para poder você não ficar com nenhuma dúvida, você conseguir tirar todas as objeções dos seus clientes, mostrar todo o passo a passo também do procedimento. É importante na avaliação você já contar como vai ser, como é feito todo o passo a passo, para poder a cliente vir fazer o procedimento sem nenhuma dúvida, né? E também você consiga colher todas as informações necessárias para que você tenha um tratamento de sucesso, né? Você consiga fazer com que o seu tratamento seja um sucesso e consiga eliminar aqueles pelos definitivamente daquela cliente. E o quanto é importante que você saber de tudo isso para que a avaliação seja um sucesso, né? Então, muita gente pensa que a avaliação é besteira, né? E pula muito essa etapa. E às vezes acontece coisas no decorrer do tratamento que, devido a uma avaliação, coisas que você poderia ter colhido na avaliação e que passa por cima e lá na frente você vai entender, eita, se eu tivesse feito uma avaliação correta, não estaria passando por isso agora, né? E já passei várias vezes por isso e hoje vou te mostrar como é feito o passo a passo, o que você precisa saber, qual as perguntas assertivas, né, para que você consiga um resultado de sucesso. Então, a princípio, né, a gente faz a coleta dos dados pessoais normais da cliente e, em seguida, começamos com as perguntas mais direcionadas, né? Então, a primeira pergunta que nós fazemos é se ela está fazendo algum tratamento médico, se ela está usando ou fazendo qualquer acompanhamento médico. Isso é importante para a gente já começar a ter uma ideia se ela toma algum medicamento, né? Se ela vai dizer, eu faço um acompanhamento psiquiátrico, a gente já vai começar a entender quais são os medicamentos que ela faz uso, né? Como isso pode interagir, né? Na depilação. Se ela faz algum... eu sofri uma queda ou fiz uma cirurgia há pouco tempo, então... Se aí ela também já está tomando algum medicamento que também vai interagir, se quais foi essa cirurgia que ela fez, se você vai fazer a depilação na área que teve a cirurgia, né? Tudo isso vai ser levado em conta, né, na hora que a gente estiver fazendo a sessão em si. Porque, por exemplo, se ela tiver feito uma cirurgia ortopédica na área há pouco tempo, a gente vai entender que aquela área está com a pele mais fina, né, que ainda está cicatrizando, então não é recomendado fazer, dependendo de como esteja essa pele, quanto tempo de cirurgia teve, menos de 30 dias, não é aconselhável, porque a pele está muito fina, né? A pele que ainda está em processo de queratinização, né? Que ocorre na epiderme, que dá essa nossa proteção. Então, entender que se tiver feito alguma cirurgia ortopédica, perguntar há quanto tempo, se está tomando quais são os medicamentos. Uma cirurgia, se ela fez alguma cirurgia ginecológica, também é importante, se a gente for fazer a sessão na área. Então, a próxima pergunta, se faz uso de algum medicamento. Você está usando algum medicamento no momento? Muitas vezes elas relatam mais o que? O uso do anticoncepcional. Mas importante saber quais são os medicamentos e informar ela, olha, existem alguns medicamentos que eles são fotossensibilizantes. E o que isso quer dizer? Quer dizer que vai deixar a sua pele mais sensível, né? Mais fininha, né? Mais propensas a queimaduras. Isso é até importante você explicar a ela, porque
ela deve ter um cuidado maior com o sol, né? Já que também toda a área, não só ao procedimento de depilação, né? Só ao procedimento em si, mas também a exposição ao sol. Então, vai estar uma pele que vai estar mais fina e mais sensível ao sol. Então, qualquer exposição pode gerar uma queimadura. Então, quais são esses medicamentos? Existe uma lista desses medicamentos disponíveis, tá? Os principais são que antibióticos, que deixam a pele mais fina, os anti-inflamatórios nem tanto, já é tranquilo fazer, mas antibiótico, se estiver tomando o antibiótico, se estiver tomando antibiótico, não pode fazer a depilação. Você vai ter que explicar a ela, que vai ter que aguardar ela terminar esse procedimento, né? O processo todinho, em torno dos dias, 15 dias, para poder retornar e começar ou dar continuidade à sessão de depilação. Então, chegou uma pergunta: quem toma Roacutan tem problema na depilação? Sim. Outro medicamento muito importante, não pode deixar de perguntar na avaliação, é o uso da isotretinoína, né, que é o Roacutan, que não pode, de maneira alguma, ser feita a depilação se ela tiver em uso do Roacutan. Não só em uso, mas se ela tiver parado de tomar, precisa esperar em torno de 4 meses para poder dar continuidade ou iniciar o procedimento de depilação a laser, porque esse medicamento ele deixa a pele muito sensível mesmo ao sol, né? E muito sensível a qualquer coisa, né? E a depilação é uma luz que vai ser passada pela a pele, e se essa pele estiver muito fina, vai gerar uma queimadura. Então, existe também, tem que ficar de olho, as clientes, muitas vezes, elas não querem dizer que está tomando Roacutan, já para não ficar sem fazer a sessão, né? Então, é importante que você explique a causa a ela, uma vez que você explica o que pode acontecer, né? Quais são os problemas que isso pode ocasionar. Então, normalmente, quando você explica, elas não passam a dizer mais, né, as coisas que estão acontecendo, porque elas às vezes pensam que é besteira, né, porque você não quer fazer ou por um excesso de cuidado. Normalmente elas pensam que é um excesso de cuidado. Então, outra pergunta: tenho problema de calvície, posso fazer depilação na barba? Pode sim, não tem nenhum problema. No entanto, se você toma alguma medicação para fortalecer os pelos ou para aumentar a quantidade de pelos, não é legal fazer depilação. Você vai ter que interromper essa medicação, fazer o tratamento de depilação a laser e depois retorna a fazer o seu tratamento de calvície, tá? Porque existem alguns fortalecedores de pelos que você usa para fortalecer o pelo da cabeça, né? Os cabelos, sendo que ele não tem uma especificidade. E aí vai gerar um fortalecimento dos pelos em toda a região. Existem artigos científicos que dizem que isso é uma verdade, né? Que vai fortalecer os pelos e que não pode fazer depilação a laser. E tem artigos científicos que não comprovam essa ideia. No entanto, eu indico, né, pelo sim, pelo não, que você avise, que você colha essa informação, né, e que avise ao cliente essa possibilidade, né, e aí fica no seu critério. Eu não faço se a pessoa estiver fazendo uso de fortalecedores, né. Aí fica também a seu critério, uma vez que ainda não existe uma certeza, né, acadêmica, né, de artigos que comprove ou não essa especificidade. E aí, se fez algum procedimento cirúrgico, como eu já falei, tá? Importante perguntar qual é o método de depilação que ela usa, né? Normalmente, qual é o método de depilação que você usa todos os meses? E aí ela vai explicar, né? Não, eu faço na cera, aí é quando ela vai contar a história dela. Normalmente aí conta que faz na cera já há muito tempo, que não viu essa diminuição dos pelos, que
na cera, antigamente, né, se dizia muito que com muitos anos fazendo na cera, você vai conseguir diminuir os pelos, né? E se criou essa ideia na população e muita gente, muita cliente ainda vem com essa ideia. Não, porque eu faço na cera há 16 anos e não vejo nenhuma diminuição, né? Então, porque não existe essa relação, realmente. E aí você vai, se fizer na lâmina, né? Você já vai perguntar, faz na lâmina. Aí normalmente elas contam como é essa experiência na lâmina. Se de quanto em quanto tempo ela faz essa depilação na lâmina, por exemplo, na axila, vamos dizer, de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias. E aí, normalmente, em seguida, vem sempre o relato de as axilas escuras, né? Virilha escura, né? Pós esses métodos tanto de cera quanto de lâmina. E aí já é uma explicação que você já vai dar para ela, né? Que realmente, tanto a cera quanto a lâmina, ela causa esse escurecimento, né? Já que é um atrito que é feito naquela região, que é uma agressão, né? Todas as vezes que a gente faz na lâmina ou na cera, a gente está fazendo uma agressão à nossa pele, né? Tanto a lâmina quanto a cera, ela não só retiram o pelo, mas também retiram a camada protetora da pele. E aí, retirando essa camada protetora da pele, vai gerar um atrito, né, entre as camadas da pele, e isso vai gerar esse escurecimento, né, como reação a essa irritação, né, que a gente provocou. Uma outra pergunta. Shampoo para fortalecer cabelo atrapalha a depilação a laser? Sim, né? Era isso que eu também expliquei. Se você tá tomando, se você está usando o produto em si, aplicado na pele, no cabelo em si, não dá problema, na verdade. Se esse produto for você consumir, né? Você ingerir. Aí é que dá problema porque não tem essa especificidade. Mas uma vez que você coloca o produto apenas no local que você quer, né, que fortalecer, por exemplo, no cabelo, não tem problema. Porque pouco desse produto é que vai realmente cair na circulação. E aí, você pergunta, né, qual a depilação que ela faz, quanto tempo entre essas sessões de depilação convencional, né? Muito também está se fazendo aquele aparelho que retira o pelo, né? Que ele arranca o pelo, a eletrolise. Ele arranca o pelo, também é um método que está se fazendo muito. Sofrido que só, acho que ainda mais sofrido do que a cera. Se ela teve algum antecedente alérgico nessa depilação, aí como é que você fez essa depilação? Você normalmente fica com alergia? Como é que fica a área, né? Normalmente ela já vem com um histórico, a cliente que procura a depilação a laser, a maioria, né? Existem as que realmente detestam pelo e querem se livrar dos pelos. Vem as que estão com axilas, virilhas escurecidas e tem aquelas que têm alergia, né? Que já vem com um histórico de alergia à lâmina e à cera. E procuram a depilação a laser porque é a forma de eliminar definitivamente isso, né? Então aí você pergunta como é que a pele fica depois que você teve essa alergia? Como é que ficou? Por que é importante perguntar isso? Para você ver já como é que a pele dela responde, né? Se é uma pele que é sensível. Então, tudo isso já é para você saber se a pele dela é sensível, pode ser sensível também ao laser. Então, aí, ficou vermelho, teve coceira, descamação. Então, tudo isso para a gente ver o grau de sensibilidade dessa pele. Outra questão importante, que muita gente não pergunta, por se tratar de uma avaliação de pelos, né, de depilação a laser, é a ingestão de água. Isso é super importante, tanto a ingestão de água quanto o uso de hidratantes, para que a gente possa, já a princípio, antes de partir para o exame físico, quando você vai realmente olhar se essa pele está hidratada ou não, a gente já tem uma ideia se essa pele está sendo hidratada de dentro para fora, né? Pela ingestão de água, e de fora para dentro pela aplicação de hidratantes. E aí você já mostra a importância da ingestão de água para o processo do laser, tá? Porque o laser tem que estar a uma pele hidratada, uma pele que
a cliente tenha sempre passar os hidratantes, passar os cremes hidratantes, é importante para que não fique uma pele muito sensibilizada, né, pós o laser, não fique ardido, não fique vermelho, então tudo isso vai depender desse grau de hidratação. Uma outra pergunta super importante, que às vezes a gente quer deduzir e não pergunta, é se a cliente está gestante, né? Porque não é que é totalmente contraindicado em fazer em gestantes. Não tem nenhum artigo científico que diga que isso vai causar um problema no feto ou um problema na mãe se realizado durante a gestação. No entanto, a gente sempre prioriza em não fazer praticamente nada em gestante. A única coisa que a gente indica fazer em gestante são as drenagens, né? Caso o médico esteja autorizando ainda por cima, limpeza de pele com alguns produtos, né, específicos. E o resto a gente não faz, porque também, caso aconteça qualquer coisa com ela durante a gestação, ela pode, né, vai sempre se lembrar do laser. Então, para evitar problemas, a gente não faz em gestante, apesar de não ter nenhum artigo científico que diga que é proibido. E aí a gente vem outra dúvida muito frequente, perguntar se está amamentando. As pessoas pensam que amamentando não pode fazer a depilação a laser. Pode sim, né? Uma vez que o feto já foi retirado, pode fazer normalmente a depilação a laser. A gente pede só para passar um período de quê? De um mês, porque aí o problema da amamentação em si seria as alterações hormonais, né? Uma vez que ainda está retornando esses hormônios à normalidade. Então, é interessante esperar um mês para poder esses hormônios estarem mais alinhados. Uma outra pergunta super importante, né, e também verificação, é se a cliente tem melasma, né? Uma cliente que tem melasma, ela já vai dizer, está já mostrando a você que é uma cliente que ela é mais suscetível a manchas. E você precisa ter um cuidado maior na hora de aplicação do laser para poder você não usar fluências muito altas, porque o calor vai gerar esse aumento da proliferação, né, da quantidade de melanócitos, né, do melasma. Então, se a cliente vir para você fazer uma depilação a laser no buço, por exemplo, e você verifica que ela tem melasma, é indicado, não há problema. Só que você também vai precisar explicar a ela que a quantidade de sessões para ela vai precisar ser um pouco mais, já que você, por ela ter melasma, vai ter que diminuir a potência, já que essa área ela não pode gerar um aquecimento grande. Então, você vai ter que diminuir a potência para poder não esquentar tanto e não aumentar assim o melasma dela. Muitos casos a gente consegue até dar uma regredida, né? Dar uma controlada nesse melasma. Uma outra pergunta é se ela usa ácidos. Tem cliente, quais são os produtos, na verdade, que ela usa à noite? Quais são os produtos que você usa em sua casa? Por quê? Porque às vezes tem cliente que nem sabe que usa ácido e que usa ácido, né? E o ácido vai deixar o quê? A pele mais fina e mais suscetível a queimaduras. Então, quais são os produtos que você usa na sua rotina, né? Durante do dia a dia? Tanto pela manhã, que existem os ácidos, né? Que podem ser usados pela manhã. A gente antes sempre tinha a ideia de usar ácido só à noite, né? Então, é importante você saber a listinha dos produtos que ela usa para poder verificar se neles tem ácido e pedir para ela interromper, caso tenha, durante o tratamento de depilação a laser, né? Para evitar queimaduras, porque o ácido deixa a pele mais fina. Uma outra pergunta muito importante é com relação ao hábito de proteção solar. Então, você usa protetor solar todos os dias? Como é esse uso? Você tem um costume, é um hábito para você usar protetor solar? E aí você também já pode dar uma aula sobre a importância do uso de protetor solar todos os dias, né? Para evitar tantas coisas que eles evitam, né? Entre elas câncer de pele, o envelhecimento precoce em si. E também para explicar do uso do protetor solar na depilação a laser, porque
o fato de se bronzear, né? O fato da cliente estar bronzeada contraindica a fazer a depilação a laser, porque é uma pele que os melanócitos lá estão em muita atividade, né? E aí o risco de você fazer o laser e os melanócitos da epiderme, né, da pele, se disputarem com os melanócitos do pelo, é muito maior e gerar uma queimadura é muito mais propício a uma pele bronzeada. Então, já explicar a ela, você faz uso desses métodos de bronzeamento, né? Por exemplo, e contraindicar ela enquanto está fazendo a sessão. Muitas clientes elas ficam realmente tristes quando a pessoa diz isso, porque elas já têm já fazem com recorrência, né? Constantemente o bronzeamento. E é importante explicar, ó, mas é durante um tratamento que você vai estar conseguindo eliminar esses pelos, e aí você pode ter sua rotina normal, e também é super importante, como agentes de saúde, né, que nós somos, explicar a ela também o efeito nocivo, né, desse uso desse bronzeamento em si, né? Vai que a gente consegue mostrar a ela o quanto que é prejudicial à sua pele. E aí, se ela faz, como é que é o ciclo menstrual dela? Por que é importante essa pergunta? Porque a gente precisa saber se tem clientes que, não, já faz 2 meses que eu estou sem menstruar, vamos supor. Ou isso é super importante para a gente já ficar atento se ela está com alguma disfunção hormonal. Né? Porque se tiver com alguma disfunção hormonal, é importante que ela vá tratar essa disfunção para que, em seguida, você possa fazer a depilação a laser. A depilação a laser, ela não tem um resultado tão efetivo em pessoas que têm disfunção hormonal não tratada. Uma vez tratada essa disfunção hormonal, os pelos serão eliminados completamente. Não existe nenhuma contraindicação, só que ela precisa estar sendo tratada, né? Precisa estar tomando os medicamentos. E aí também uma outra pergunta, se você faz uso de reposição hormonal, também é importante, tá? Esse uso de reposição hormonal não contraindica a depilação a laser, tanto que existe clientes que acham que só porque estão na menopausa, né, que estão fazendo o uso de reposição hormonal, que não vão poder fazer o laser, mas vão sim, não contraindica, porque é uma forma diferente, né, dessa reposição hormonal. Uma outra pergunta super importante, você vai perguntar a ela e também verificar no exame físico se ela tem vitiligo, porque se ela tiver vitiligo e quiser fazer a depilação a laser, pode ser feito, no entanto, não pode ser feito na área onde o vitiligo está se apresentando, né? Nas outras áreas pode fazer. Uma outra doença também que não pode ser feita se estiver em atividade é o lúpus. Então, a cliente vem para você e aí se ela tiver numa exacerbação do lúpus, ela não pode fazer a depilação a laser, né? Só em períodos de repouso. Se tem herpes, é uma pergunta super importante, porque se, por exemplo, ela for fazer no buço e ela tiver com herpes, isso vai gerar um aumento, uma proliferação dessa infecção, né? Uma vez que o laser é um calor, e o calor na herpes vai aumentar essa proliferação. Se tem epilepsia, não pode ser realizado o laser para clientes que têm epilepsia, porque pode desencadear uma crise, né? Devido à luz. O único fator é esse. Aí vem os problemas que a gente vai conseguir tratar, né? E aí você vai perguntar, você tem foliculite? Né? Em qual área você tem foliculite? Como é que essa foliculite se aparece? É com o uso da cera, da lâmina? É o atrito entre a pele que está causando essa foliculite? Como essa foliculite? Ela evolui para o furúnculo? Ela é recorrente? Ela é crônica? Né? Como é que você vai investigar como é que essa foliculite se apresenta? Se está gerando manchas, né, quando também passa a fase da inflamação, né, da infecção. Se no fim fica manchas, isso é tudo importante saber. E também é importante explicar a ela que
o laser é o único tratamento que consegue tratar perfeitamente a foliculite, já que a gente consegue eliminar a causa, né? A causa da foliculite, que é a inflamação do folículo piloso. Então, retirando esse folículo piloso pela ação do laser, do calor, a gente consegue tratar definitivamente essa foliculite. E aí, a gente vai partir para o exame físico. Então, lá no exame físico, a gente vai ver o quê? Qual é o tipo de pele desse paciente? Por exemplo, às vezes no rosto, a gente vai ver se é uma pele oleosa, se é uma pele seca. Tudo isso é importante para a gente entender a barreira de proteção daquela pele, né? Quanto é daquela pele que a gente consegue tudo isso com relação à fluência que a gente vai usar esse laser. Então, tudo é para que a gente possa ver. A gente pode aumentar, usar uma fluência maior, usar uma fluência menor, tudo com relação a se a pele é uma pele seca, áspera, se é uma pele que não tem hidratação, se é uma pele que ela não ingere muita água. Tudo é importante para que a gente tenha um tratamento de sucesso sem intercorrência, que esse é o objetivo. Conseguir dar alta a essa paciente sem nenhuma intercorrência, só com benefícios, né, que a depilação a laser traz. E aí a gente vai ver se nessa pele ela tem alguma lesão na pele, se tem alguma infecção na área, se tem algum corte, tudo isso porque se tiver qualquer uma dessas coisas na área a ser tratada, vai ter que aguardar, né, reconstruir, aguardar alguns dias para poder continuar ou iniciar o procedimento. Qual é o fototipo da pele? Então, o auge da avaliação, qual é o fototipo da pele. Lembrar que o fototipo da pele não é apenas o fototipo de você estar vendo a cliente. Você está vendo a cliente, ela é um fototipo 3, por exemplo. Eu sou um fototipo 3. E aí, na área que eu vou fazer, a gente sabe que, por exemplo, a virilha, ela existe, ela tem tons diferentes do tom do rosto, principalmente quando tem uma virilha mais escurecida, devido aos métodos tradicionais, ou então devido à foliculite. E aí a gente precisa entender que a gente vai tratar que área? A virilha. Então a gente precisa saber o fototipo da virilha, saber o fototipo, vai avaliar o fototipo do rosto daquela cliente. Não vai dar um super problemão se você colocar o mesmo fototipo que você está vendo no rosto ou em outra área, sem verificar o fototipo da área que você vai tratar. Né? Isso aí pode gerar uma queimadura horrível, porque acontece muitas vezes, vem me dizer, mas é porque... mas eu olhei para ela, ela tem um fototipo 3. E aí você vai ver, sim, e você tratou que área? Eu tratei a virilha. E como era essa virilha? Essa virilha tinha 2 tons a mais do que o rosto dela. Então, imagina, né? Você tratar uma virilha de fototipo 5 com a fluência de fototipo 3, né? Não tem como dar certo. Vai dar uma queimadura, né? Bem considerável. Então, muito das intercorrências que acontecem no laser está nesse quesito fototipo, né? Que é a forma como a pele se responde, né, quando está exposta ao sol, se ela se bronzeia ou se ela se queima. E aí vai do fototipo 1 ao fototipo 6. Uma outra coisa também muito importante é ver a cor natural do pelo. Qual é a cor desse pelo dele? É um pelo mais mais claro, um pelo mais louro, mais ruivo, é um pelo mais castanho, ou é um pelo preto, muito escuro, né? E é super importante também isso, verificar também se ela na área não fez algum descolorante, algum tipo de descolorante, que a gente precisa ver como é o pelo dela, sem passar por nenhuma dessas coisas, né? Nenhum desses procedimentos, desses processos. É importante a gente entender qual é a cor natural do pelo. E também a densidade desse pelo. É um pelo fino, né? Se for um pelo fino, a gente já tem que entender que vai ter que ser já um pelo mais difícil da gente conseguir eliminar. Se é um pelo mais denso, já é um pelo mais fácil da gente eliminar.
como é a quantidade de pelos na área, se é uma área que tem muito pelo, né, uma área densa de pelo, ou se é uma área que tem pelos que já tem um espaçamento, é uma pessoa que já não tem muito pelos. E aí, por isso que é importante na avaliação você pedir para ela ir com pelo, né? Porque você está indo avaliar o pelo. E aí tem cliente que chega na avaliação, eu fiz a depilação na cera ontem, mas eu não quero mais passar pela cera. Então, você vai ter que aguardar pelo menos em torno de 21 dias para poder você voltar, para a gente poder avaliar esse pelo da forma correta, né? Como é que ele realmente é, que a cera retira na raiz, a gente não tem como verificar como é aquele pelo. E também tem clientes que vêm tendo passado a gilete, e aí passa a gilete tão bem passado que você não consegue verificar os pelos. Então, no contato dela com você, já é bom explicar. Vai fazer uma avaliação como ela deve vir com pelo. Normalmente, se ela tiver feito na lâmina, aguardar 2 dias, e se ela tiver feito a cera, tem que aguardar em torno de 15 dias, dependendo do crescimento do pelo. Tem pessoas que têm um crescimento mais longo que você vai precisar aguardar 21 dias. E aí, perguntando a ela como é mesmo esse crescimento do pelo dela, para que a gente consiga marcar a avaliação na forma correta, né, no pelo certo, e você possa avaliar ela perfeitamente. E porque o sucesso do seu tratamento vai ser muito dessa avaliação. A gente vai poder retirar todas as suas dúvidas, você vai poder entender quais são qual é aquela individualidade daquela cliente, para que na hora do tratamento em si seja mais fácil de tratar. E também na avaliação a gente vai conseguir explicar a ela que muitas vezes as clientes elas acham que entendem completamente a depilação a laser, e é importante explicar, porque, por exemplo, a maioria das pessoas, das clientes que chegam para mim, elas pensam que os pelos mais finos são melhores de serem eliminados, né? E não é. São os pelos mais grossos, que tem mais melanina, que a gente consegue eliminar com mais facilidade. E aí também elas já pensam que porque normalmente é as que sofrem uma vida toda com os pelos, e elas acham que vão sofrer mais ainda com a depilação a laser. E eu sempre tranquilizo, tu sofreu a vida toda com esse pelo grosso, com esse pelo difícil de ser retirado até na cera, né? Que um pelo grosso na cera é uma dor muito grande. E aí chegou a tua hora de conseguir fazer uma depilação com mais eficácia, porque você tem um pelo grosso. Então, elas acham o máximo quando eu digo isso, porque chegou o momento delas, né? Passaram uma vida sofrendo com esse pelo, e é importante também explicar isso. E aí, como normalmente, o que é que acontece? Eu marco o dia de depilação a laser, né? E aí, nesse dia, eu atendo uma quantidade grande de pessoas. Então, se você também vai trabalhar com agendamento, né, com um dia especial para a depilação, é importante entender que naquele dia, marcar uma avaliação para aquele dia não vai terminar sendo uma avaliação atropelada, né? Uma avaliação que você vai estar com pressa, porque você vai saber que tem muitas pessoas te aguardando, né? E você não vai conseguir fazer uma avaliação com tudo que você precisa saber, colher todas as informações. Então, é interessante que você marque a avaliação um dia antes, 2 dias antes, né? A seu critério, mas que não seja no dia do tratamento em si, no dia da sessão, né? Para que ela possa ser feita de uma forma bem cautelosa, né? Com todos os quesitos a serem investigados. Tirem fotos também da primeira sessão, né, nessa avaliação, na verdade, porque muita gente esquece como era o seu pelo, né? Porque o laser é um gradativo, né? Cada sessão a gente tem uma melhora, cada sessão a gente já consegue eliminar mais uma quantidade de pelos, e aí esses pelos vão ficando mais finos, e vai ocorrendo um clareamento dessas manchas, uma eliminação dessa foliculite. E aí é importante que você lembre ela como era esse pelo, né? Elas já são muito gratas, já ficam muito gratas
quando conseguem eliminar os pelos, mas é interessante mostrar, olha, vamos lá ver como era teu pelo. Eu sempre tiro foto, principalmente quando eu vejo uma área com muito foliculite, né, para que a gente possa ver essa evolução, ver quanto é bom, quanto é interessante para a autoestima dela, conseguir libertar isso, tirar isso da sua vida. E também para poder você ter documento, né? Para poder você conseguir mostrar também antes e depois para seus futuros clientes, né? Que hoje em dia é muito importante também a questão do marketing. A gente conseguir mostrar, olha o que eu consigo fazer com essa axila escura, essa axila com pelos grossos. E olha como está essa axila agora, uma axila lisinha, sem manchas, uma virilha sem foliculite, sem aquelas bolinhas. Então, é legal mostrar esse antes e depois. Vai dar mais credibilidade, né, ao seu procedimento. E aí eu também sempre marcou a depilação a laser, primeira sessão, veio para avaliação, agendou, eu dou todo esse passo a passo e também mando para ela as super dicas, que eu chamo assim, para ficar tudo certo para a depilação, para depilação a laser. Então, explico que não pode fazer o quê? A remoção do pelo com cera até lá. Não pode remover com pinça, que também muita cliente fica achando que tem gente que tem uma neurose na pinça. Eu digo, ai meu Deus, eu tenho que tirar essa pinça do teu carro, porque às vezes ela dizem que fica no sinal e fica tirando os pelinhos na pinça. Então, não pode remover os fios na pinça, é importante avisar isso, pelo menos 15 dias antes da sessão. Então, suspender o uso de cremes ou pomadas, principalmente com vitamina A ou vitamina C. Ver se ela está usando ou tomando algum produto fotossensibilizante, né, que foi explicado, porque eles interagem com o laser, eles deixam a pele mais fina e o risco de queimadura maior. Não realizar procedimentos que possuem esfoliação, né, principalmente os peelings químicos. Evitar esses peelings porque gera uma sensibilidade, né? A pele fica mais sensível, fica mais fina e tudo isso vai prejudicar o seu tratamento com depilação. Vou explicar tudo isso a ela. Hidratar a pele regularmente, é importante explicar, para que a pele não fique fina, ressecada, para que na hora do laser não tenha uma reação maior, não fique mais vermelho do que o esperado, né? Não fique ressecando, descamando. Não se bronzear antes das sessões, tá? Pelo menos 15 dias antes de fazer a sessão. Não é indicado realizar o bronzeamento, nenhum tipo de bronzeamento, porque vai concorrer o laser, né, com a melanina da pele e a melanina do pelo. Se ficasse exposto ao sol, fazer o uso do protetor solar, explicar a ela a importância do uso do protetor solar, e explicar que antes da sessão do laser, é sempre legal você pedir, interessante, que você peça para a cliente passar a lâmina em casa. Não é interessante que ela venha para você passar a lâmina antes da sessão. Primeiro porque a lâmina já é uma irritação, já deixa a pele mais fina. E você fazer isso antes de aplicar o laser, né, vai deixar aquela pele fina exatamente no momento do laser. Ela não vai ter nenhum momento para se reorganizar. Então, é interessante que seja feita a depilação um dia antes. Ou até no mesmo dia, pela manhã, se ela vier à tarde ou à noite, né? No dia do tratamento, a pele deve estar limpa. É sempre interessante perguntar. Você tá com desodorante? Você tá com algum hidratante, com algum creme? Porque a pele tem que estar limpa. Uma vez que se a pele tiver com algum hidratante ou desodorante, a gente precisa limpar aquela pele. Maquiagem é uma coisa complicada, porque por mais que você limpe, sempre fica alguns resquícios de
de maquiagem, principalmente de base, e é um risco esse resquício de base, porque a base vai concorrer, né? Porque a base é escura, né? Como se fosse para o laser, uma melanina, né? Vai concorrer com ele, não que ele vai achar que a base tem melanina, mas é porque ele vai entender que aquilo é um pigmento escuro, né? E aí, quando ele bate, ele vai absorver na epiderme o laser, e aí o risco de queimadura é maior. Então, pedir para vir sem maquiagem é super importante, principalmente quando a gente vai fazer a depilação no rosto, né? E o creme e perfume hidratante também, porque uma vez que vão ocluir a passagem do laser, né? Uma vez que vai deixar com que a luz do laser vai ter uma barreira a mais, que são esses hidratantes, perfume, desodorante, e aí vai diminuir a eficácia do laser naquela sessão. Super importante também é mandar uma mensagem, sempre eu mando, pós-procedimento, para poder explicar a ela o que pode acontecer no pós, né? Ali você está explicando o que ela deve fazer, o que ela não deve fazer antes do procedimento. Então, fez o procedimento e aí vem os quesitos pós. Tudo isso é importante para que a cliente ela tenha confiança no seu tratamento, que ela consiga, e para que a gente consiga diminuir ainda mais as intercorrências. Porque por mais que você explique àquela cliente que do sol não se bronzear, então sempre é melhor você estar relembrando a ela. Sempre, sempre, sempre relembre, porque elas sempre esquecem. Então, não pode repetir, né? O pós, eu já repito de novo. Então, não pode fazer depilação com cera, não pode usar pinça, tudo isso eu vou repetir de novo. Não pode usar o protetor solar, tem que usar todos os dias. Não pode usar ácidos, tudo isso tem que ser repetido novamente. Não cansem de repetir, porque elas são danadas para esquecer. Então, o uso de hidratantes nos dias pós-procedimento, para hidratar aquela pele que foi submetida a um laser, então a pele que já fica mais fina. Importante saber se teve alguma intercorrência, é aí que a gente consegue entender se teve alguma intercorrência durante o procedimento, se ela percebeu a formação se ficou vermelho, que é o normal, por quanto tempo ficou aquele vermelho, se o vermelho persistiu por mais tempo, se ficou alguma formação de alguma foliculite, se ocorrer a formação de crostas, o que é super normal de acontecer. Então, a formação de crostas, ela pode acontecer. Não é o ideal, mas pode acontecer. Já é um alerta para você de que ali é o fototipo, ali é a fluência máxima para aquela cliente. Então, já é um sinal de alerta. E é importante entender que isso pode acontecer e que você precisa passar essa confiança para a sua cliente, para que ela entenda que é um procedimento, pode acontecer pelo procedimento e que vai ser retirado, né? A crosta em si, ela com poucos dias, no máximo um mês, a gente consegue retirar essa crosta e a formação da pele normal, porque a crosta foi uma agressão maior, né, daquele laser que ficou na epiderme. Então, a melanina da epiderme dela absorveu muito a luz do laser, converteu em calor e gerou essa formação de crosta, né? Que é uma pequena queimadura, né? Não chega a ser nem considerada uma queimadura, é uma irritação maior. E aí é importante saber dela esse pós, para que você nas próximas sessões já não use mais aquela fluência e entenda que para ela vai até aquela fluência para ela, para o fototipo dela. E isso é importante que seja anotado para que você não perca de uma pessoa para outra. E no mais, seguir todas essas dicas, desde a avaliação, desde a aplicação em si, né? Sempre na aplicação, a gente está recorrendo, relembrando tudo isso que foi feito na avaliação, para ver se tem alguma mudançazinha, se ocorrer alguma intercorrência no meio do caminho,
se entrou algum medicamento aí que não tinha antes, se entrou algum fortalecedor de pelos que não tinha antes, se ela teve algum acidente, se teve alguma cirurgia. Então, é importante o antes, o durante e o depois. Então, depois da sessão, a gente tem que ter todo o cuidado, como foi esse pós dela, se teve alguma intercorrência, relembrar todo o passo a passo, né, do uso do protetor solar, de não retirar na cera, não retirar na pinça. E aí, com isso, a gente vai ter uma avaliação de sucesso, um procedimento de sucesso, sem intercorrência e com o sucesso de ter uma pele lisinha e sem pelos, que é isso que a gente quer passar para nossos clientes. Esse é o nosso objetivo. Então, eu espero ter contribuído bastante com vocês hoje. E aí vai ter muito mais. Continua seguindo aí.